a gente, né, não tem jeito, a gente tem uma raiz do mercado financeiro e a gente acaba trazendo contextos de financeiros aqui, né, pro pessoal. Mas se você pudesse explicar o que é o fundo sistemático, Luciano? Claro, vamos tentar traduzir isso um pouco com menos financeiro possível, né? Todo o processo de investimento aí, e você abriu aqui falando do investidor raiz, né? De alguma forma analisar as companhias, visitar as empresas, falando de um gestor mais institucional, conhecer os C-levels da companhia, conversar com eles, tentar extrair alguma informação que de alguma forma seja um diferencial para ele na hora de escolher entre um ativo e outro, né? Esse processo ele é feito, enfim, da forma que ele é há mais de, talvez vou dizer aqui que beira aos 100 anos, né? É o modelo mais do Benjamin Graham, né? Do investidor inteligente, do Warren Buffett, né? O Buffett Way, essas coisas que sempre foram traduzidas para livros de como investir como Warren Buffett, né? Acontece, né, que quando a gente olha para dados quantitativos, né, da indústria de fundos, não só no Brasil como do mundo, e quando você olha para janelas mais longas, principalmente de 5 e 10 anos, você tem dados de que os 80% dos fundos de ações ou dos mutual funds americanos não conseguem, ou mesmo na Europa, não só do Brasil e Estados Unidos, né, 80% desses fundos não conseguem bater o seu benchmark, né, e só 20% conseguem bater o índice de referência, né, que de fato, por exemplo, olhando para o caso de Brasil, só 20% dos produtos de investimento em ações conseguem bater o Bovespa, né, ou seja, 80% ou fecham, né, numa janela de, por exemplo, 5 anos, ou eles performam abaixo do Ibovespa, né? E como é que a gente consegue, então, vamos dizer, hoje, né, sentado aqui hoje, olhando para os próximos 5 anos, escolher os produtos que de fato vão conseguir, ou vão ter uma probabilidade maior de conseguir superar o índice nesse longo prazo, né? Quando a gente fala de um fundo long only, né, o fundo tem que ter, ele tem que ter como parâmetro o índice de mercado. Não adianta nada você investir num fundo que no final de 5 anos o cara fala, dei 10% ao ano, eu dei 15% ao ano, mas a bolsa deu 40% ao ano, né? Você fez um trabalho ruim relativo, né? E aí fundo sistemático, ele é um fundo que tenta de alguma forma parametrizar todos os processos de investimento que, enfim, são praticamente seculares aí desde o começo do século XX, né, que começam até a literatura sobre isso, e traduzido, vamos dizer assim, para um modelo mais quantitativo, mais no início dos anos 90. Então a academia começou, principalmente lá nos Estados Unidos, norte-americano, começou a escrever uma série de papers identificando várias características de companhias que, se você comprar uma cesta com essas características de companhias em comum, você vai ter no longo prazo retornos excedentes em relação ao seu benchmark. Então isso é um ponto de partida para a gente começar a pensar em como criar um produto de investimento que vai ter uma probabilidade de ter retornos maiores no longo prazo do que o fundo de referência, que no nosso caso aqui a gente fala de Bovespa ou IBX, né? Não importa qual seja, a gente fala de S&P 500, né? S&P 500. Então o fundo sistemático, ele parametriza, ele sistematiza todo o processo de investimento, à medida de que isso, de uma forma, como acho que foi colocado um pouco antes na nossa conversa aqui, tira qualquer tipo de viés de gestão, né? Dos achismos do gestor em relação ao que vai acontecer com aquela empresa, o que pode acontecer com o setor, quais os impactos que talvez... E isso é engraçado, porque a gente conhece a indústria, conhece os players, e vocês talvez muito mais do que nós que estamos do outro lado da mesa, né? Conversam com muito mais gestores do que nós. E vocês devem escutar inúmeras teses, uma completamente diferente da outra. Quem tem razão, quem não tem razão, quem está certo, quem não está certo, né? E são pessoas que têm comum da mesma formação, do mesmo histórico de trabalho, as mesmas certificações, né? Os mesmos participações na academia, enquanto no mestrado, no doutorado, e no final do dia tem um time muito homogêneo, né? Quando você olha para uma gestora para outra, por que esse time aqui vai ser melhor do que esse? Né? Por que talvez elencos muito similares, quem vai ganhar o jogo? É muito difícil dizer, e quem vai ganhar o jogo no relativo, né? Não só no absoluto, porque o importante é que nesse universo, quando a gente fala principalmente de long only, e não só long only, qualquer outro produto é relativo, né? De nada adianta se falar
que tem um produto de investimento que dá 5% ao ano, você deita 10%, né? De certa forma Perfeito. É aquele caso lá de conseguir extrair o alfa, né? Aquele retorno excedente em relação ao risco médio ali de mercado, né? O tipo de estrutura que você monta, né? Para te trazer um retorno, senão você fica numa ETF da vida, né? Sim, essa questão, você falou um negócio importante do risco, né? O que muitos gestores acabam fazendo, né? Às vezes a gente não quero usar aqui financeiros, vou tentar falar de outras formas, mas tem um componente que nós mais, vamos falar assim, a parte mais técnica, que é chamado de beta, né? Beta nada mais é que uma sensibilidade, tentando traduzir isso de uma maneira mais simples aqui para os nossos ouvintes, né? O beta é uma sensibilidade de quanto aquele produto de investimento está exposto ao mercado. Então, supondo que você tenha lá, a bolsa subiu 1% num dia. Se esse fundo sobe 1,5%, ele tem mais beta do que um fundo que só sobe 0,5%, né? É óbvio que eu estou trazendo aqui de uma forma super simples, mas o oposto é válido também. Se a bolsa cai 10%, é bem provável que você espere que esse fundo caia 15%, porque ele tem um beta maior do que 1%, tem um beta de 1,5%, né? Num ano muito bom, que a bolsa suba 30%, é provável que esse fundo suba 45%. E aí ele vai chamar muita atenção do investidor, né, que tem talvez alguns vícios, assim como qualquer ser humano tem, de olhar para a janela talvez de 12 meses, né, de se incomodar com o retorno de um fundo de ação que tem um viés de longo prazo, quando você olha para a rentabilidade de 6 meses, por exemplo, né, são vieses que fazem parte do processo de investimento e vocês sabem melhor disso do que eu, né, falando muito mais com cliente do que nós. E aí, quando você bota esse beta maior, você chama a atenção para o seu produto. Só que, eventualmente, as coisas vão para um processo a gente está vivendo, por exemplo, um bear market hoje em dia, né? Contextualizando nesse sentido, as quedas da bolsa são muito mais sentidas por fundos mais agressivos, que têm beta maior. Então, isso são todas as métricas que têm que ser analisadas, né? E que, de alguma forma, é o que a gente se propõe a fazer no nosso produto de investimento. Hoje, a gente tem o beta histórico do fundo, né? Como a gente já explicou um pouquinho aqui, dá para falar um pouco disso. Ele é próximo de 0,65, ou seja, ele tem muito menos sensibilidade aos movimentos do mercado do que um fundo que tem o beta mais próximo de 1, né? Nesse sentido, ele consegue, principalmente em momentos de mais dificuldades, de maior risco, vamos dizer assim, se proteger melhor, né? Se defender melhor, porque ele tem ativos que são menos sensíveis a quedas mais bruscas, né? Vou tentar eu não gosto de dar exemplos com nome de papéis independentes, mas, por exemplo, se o mercado amanhã cair 30% porque aconteceu alguma coisa, vão ter ativos que vão cair muito mais de 30%. E vão ter ativos que vão cair muito menos de 30%. O nosso universo de investimento está mais próximo desses ativos que caem muito menos de 30%, né? Mas que, por outro lado, eles são ativos, no inglês se chama de boring, né? Porque depois, quando sobe, ele sobe a conta gotas. Ele não é um negócio ali que você vai comprar, como esses papéis da moda que todo mundo gosta, né? Que você sobe 10% num dia, cai 5% no outro, sobe 15% no outro dia. Não tem emoção. Então são papéis, vamos dizer, que vivem um pouco à margem. Ninguém quer comprar, vou falar aqui, sei lá, ação da Vivo. Porque a ação da Vivo, sei lá, sobe 0,7 num dia, sobe 0,3 no outro, sobe 0,20 no outro. Mas quando você tem essa composição de retornos no longo prazo, ele é muito mais eficiente do que você comprar um papel que sobe 15%. Né? Todo mundo no final do dia, né? E ele quer comprar um papel que depois de 12 meses ele triplicou, ou quadruplicou, ou quintuplicou o dinheiro dele. Né? Esse não é o nosso objetivo. É tentar, através de um portfólio super diversificado, né, usando metodologia sistemática, comprar ativos de uma maneira, botar aqui, conservadora, né, com menos beta, vamos chamar assim, com menos volatilidade, e conseguir entregar esses retornos compostos no longo prazo. Acho que uma coisa que é legal também nessa parte de construção de portfólio, né, e isso no nosso dia a dia de alocação para cliente pessoa física é muito verdade, né? Quando a gente olha ali ter fundos multimercados, ter renda fixa, ter fundo de renda variável, etc., você está buscando ali uma composição de vários setores de risco que no todo vão estar carteira com um beta, igual você comentou, que vai ser menor do que o índice de referência ou vai te trazer um retorno excedente. A gente está buscando sempre aquele índice Sharpe, né, que é o alfa que você vai ter sobre a volatilidade que você tem daquele ativo. E o que é interessante aí nos fundos de fundos quantitativos e fundos que tem uma meta, um modelo de gestão um pouco mais quantitativa, vamos dizer assim, né? Redundância aqui.
Mas você pode ter vários ativos que vão ter uma volatilidade maior do que o índice, só que na composição deles entre si, num portfólio, o beta do portfólio vai ser menor do que o índice de referência. Então você pode pegar ativos, igual você comentou, né? Quando a bolsa cai, você pode ter ativos que vão subir, mesmo com a bolsa caindo. E aí você pode ter um ativo que vai ter uma volatilidade, né? Olhando o número frio, né? Uma volatilidade maior do que talvez o índice, só que quando você bota esse junto com algum outro, eles vão se anular e você vai ter um beta menor, gerando um retorno excedente mesmo assim.